Glória a Deus, irmão. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus abençoe o meu amigo, cantor Giovanni Vieira, amém? Irmãos, hoje nós, vamos conversar agora com a nossa irmã Mariane, todo mês, irmã Mariane, eu comecei esse programa falando que todo mês agora, aqui no Brasil agora, as nossas autoridades, isso vem do governo, irmãos? Todo mês eles fazem uma campanha para conscientizar a população de uma situação, Então começou com o Outubro Rosa, que é prevenção contra o câncer de mama. Isso, aí depois veio o Novembro Azul, Aí então todo mês, Eu achei muito interessante, irmãos, E esse é um assunto, assim, que é pouco abordado, na igreja até, que é a questão do suicídio, Então setembro é conhecido como Setembro Amarelo, Sim. como mês de prevenção ao suicídio, E historicamente falando, a igreja sempre encarou o suicídio como um pecado mortal, A gente vê na história, quando uma pessoa se suicidava, E isso está na Bíblia, Sim, os suicidas. Tem um texto bíblico que diz que os suicidas, eles não vão herdar o reino dos céus, Então esse texto, é uma verdade, mas o pessoal interpreta esse texto já colocando um grande peso, Não para o suicida, porque a pessoa já se foi, não é verdade, Mariana? Mas para a família, Sim, a família que leva esse peso. Nossa, fulano, seu parente, sim, se suicidou, É verdade. E hoje, graças a Deus, graças a Deus, nós estamos abrindo, o entendimento para essa questão do suicídio, Porque existe suicídio e existe suicídio. Ou seja, cada questão é uma questão, cada caso é um caso. Porque o que leva um suicídio, irmãos, o suicídio não é a causa, é um sintoma, É um efeito de uma causa, Exatamente. Por exemplo, nesse ano, antes da pandemia, Joel, a gente ficamos assustados de muitos pastores. Exatamente. Pastores, irmãos, pastores que se suicidaram, É verdade. Na verdade, e a gente percebe, por exemplo, no caso do pastor, fizeram uma pesquisa dizendo que o pastor é uma das profissões mais difíceis do mundo. É ser um pastor, ser um religioso, Porque é muito estresse, é muita cobrança. Então, como ele não sabe lidar com isso, então, às vezes, a mente, vamos dizer assim, a mente pifa, A mente diz, vou entrar nessa loucura, Então, eu trouxe a irmã Mariane aqui, porque a irmã Mariane teve uma experiência muito séria com isso, irmã Mariane? Sim. Eu conheço a irmã Mariane na igreja, sua família, conheço toda. A irmã Rosa, Deus abençoe, irmã Rosa. Eu te amo em Cristo Jesus, a mãe da nossa irmã Mariane, Como que foi a sua infância? Vamos começar lá no começo. Como que foi, assim, a sua infância, assim? Você nasceu aqui em São José, como que foi a Então, história? eu nasci aqui em São José. A minha mãe, ela aceitou Jesus comigo na barriga. Sim. Então, eu já nasci lá na igreja que você me viu crescer. Sim. Então, assim, eu participei de todos os departamentos, fui das crianças, fui dos adolescentes, fui dos jovens, fui do Ministério de Louvor, fui regente, fui professora de escola dominical. E quando eu tentei suicídio, eu não estava longe da igreja. Você estava na igreja? Eu estava na igreja. No entanto, que foi o sábado, eu tomei Santa Ceia, e de sábado para domingo eu tentei suicídio. Então, assim, muita gente associa o suicídio à falta de Deus. Sim. Ao demônio. Ao demônio. Ao falta de fé. Sim. A pessoa desviada. E nem sempre é isso. Nem se em vista, por exemplo, no caso dos pastores, No caso dos pastores. É o pastor, Então é verdade. Sim, e como você disse, as pessoas que foram mais cobradas foi a minha família. Você sabe que meu pai é diácono. Sim, pastor irmão Paulo, Paulinho, a gente conhece Paulinho, Deus abençoe. E ele é diácono e ele ouviu
de uma das irmãs lá da igreja, que se ele não tinha condições de administrar a casa dele como sacerdote, ele tinha que entregar a carteirinha dele. Meu Deus. E isso eu, em estado gravíssimo na UTI. Meu Deus. Então, assim, imagina, a pessoa já passando por um turbilhão que ninguém esperava. Ninguém espera, né? Que ninguém esperava, nem eu mesmo esperava, porque eu falo que a ilusão do suicida é que vai ser fácil. Eu pego, tomo um veneno, eu pulo da ponte, eu faço isso, eu faço aquilo, vai ser rápido, vai ser fácil, eu morro e acabou. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Né? E quando acontece a morte, a pessoa ela não é tão cobrada quanto a pessoa que tenta o suicídio e não consegue ter o fim morte. Sim. A gente vê muitas pesquisas sobre as pessoas que se suicidam, né? Uhum. As pessoas que morreram. Mas a gente não vê pesquisas sobre as pessoas que não morreram. E é muito difícil. Imagina, você já está com um problema que você identifica ser impossível de resolver e quer morrer. Sim. Daí, no outro dia, você acorda numa UTI, vê que você não morreu, que o problema não acabou, e você gerou vários outros. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Sequelas, né? Daquilo que você fez, né? Mas antes de a gente falar das sequelas, então você estava dentro da igreja, estava bem, tomou Santa Ceia. O que te levou a tomar essa atitude, Mariane? Assim, o que foi? Foi pressão? O que te fez você tomar essa atitude? Então, na verdade, eu já vinha tendo sintomas de depressão. Né? Depressão, então. Sim, uhum. Eu não comia mais. Eu entrava no chuveiro para tomar banho, eu não tomava banho, eu só chorava. Eu não conseguia dormir. Então, assim, só que para minha família, eles não conseguiram identificar como depressão justamente porque nós, evangélicos, não somos ensinados a isso. Sim. A identificar os sintomas. Para minha mãe, eu estava de regime. Ela não está comendo, ela está de regime, é jovem, né? Sim. Eu tentei suicídio aos 21 anos. Então, assim, para minha mãe, ela está de regime, é uma dieta, alguma coisa do tipo. Até porque é muito difícil. E é interessante, você falou da depressão, assim, assim, a gente encara, aí você vê que é um outro tabu também, né? Depressão, né? Sim. Que a gente encara a depressão, é frescura, a gente tem duas coisas, né? Sim. Encara com frescura, né, Maria? Encara com frescura, é frescura dela, que nem, né? É frescura, né? Regime, né? Ou é do diabo? É do diabo. Demônio entrou na vida da pessoa, a pessoa não quer mais sair de casa, é diabo, né? E não é bem assim, né? Às vezes não é isso, né? Não. No meu caso, eu tenho distúrbio bipolar. Eu tenho bipolaridade. Então, uma das crises da bipolaridade é a depressão. Olha só. Então, assim, são duas fases, a depressão e a mania. A mania é um estado eufórico. A pessoa fica super eufórica, faz coisas até que não faria normalmente. E a depressão é algo extremamente profundo. Quando tem a crise da depressão dentro da bipolaridade, a maioria das pessoas que têm essa crise tentam suicídio. Olha e só. Assim, algo imperceptível. É assim, do nada. Um estralo. Sim. Estralo. É um estralo. Então, não é aquela coisa programada, projetada. Quando a pessoa está na crise depressiva, né, tá com depressão, geralmente ela projeta o suicídio, né? Ela pesquisa na internet. Ela vê qual é a melhor maneira. Ela vê qual é a melhor maneira. Ela programa isso. Sim. Na bipolaridade não, é realmente um estralo. É uma coisa que dá no estado da pessoa, e isso foi o que aconteceu com você, no caso? Foi o que aconteceu comigo. Olha só. Só que assim, esse estralo teve um pouco de consciência porque automaticamente eu me arrependi. Eu falava assim, eu não posso fazer isso. Olha. Porque Jesus não vai me perdoar. Mas tinha uma voz, isso eu falo, assim, com total certeza. Muita gente não acredita e tal, mas de verdade, eu ouvi uma voz muito
forte, muito presente, como se estivesse assim na minha frente, dizendo: tá vendo? Nem para isso você tem coragem. Meu Deus do céu. Nem para isso você serve. Morre de uma vez, dá sossego para todo mundo. Nem para isso você serve. E eu, lutando com esse arrependimento da palavra de Deus que eu aprendi desde criancinha. Uhum. E para calar aquela voz, eu tomei a soda cáustica, que é um dos métodos mais terríveis de tentativa de suicídio que você a gente tomou essa soda cáustica, então. Sim, sabe aquele produto que tira gordura, que desentope pia, que tem um nome muito peculiar, chamado diabo verde? Muita gente tem em casa. Uhum. Até a soda cáustica mesmo, muita gente tem em casa para fazer sabão. Sim, sim. Né? Então você tomou esse produto para acalmar essa voz, para se livrar dessa voz. Essa voz, sim. Que coisa. Era tão pesado, era tão ruim, era tão terrível aquilo, que eu falei assim: não, eu vou tomar de uma vez e acaba. E assim, foi tão terrível mesmo, que além da soda cáustica, eu ainda cortei os pulsos, cortei o pescoço, porque a sensação da soda cáustica queimando o seu organismo é uma sensação terrível. Então eu imaginava que eu ia cortar uma artéria, né, no pulso, no pescoço, alguma coisa assim, e iria morrer. Meu Deus. E não foi isso que aconteceu. Graças a Deus. Graças né? a Deus. Glória a Deus por isso, né? E aí o que aconteceu depois? Aí a sua família viu aquilo, né? Imagina o desespero que foi, né? E já chamou o médico, a ambulância, como é que foi? Então, eu estava com a minha mãe e o meu sobrinho, que na época tinha 6 anos. E assim, a minha mãe ficou meio que sem entender, porque eu estava trancada no banheiro. E quando começou a queimar, eu liguei o chuveiro. Sabe, aquela agonia de lavar, sabe, de tentar jogar água. E era uma coisa interna, não ia aliviar, né? Nada, não né? ia adiantar nada. Só que minha mãe pensou, ela foi tomar banho e caiu, bateu a cabeça, alguma coisa assim. Porque eu gritei, quando entrou a soda cáustica, eu gritei. E nisso ela acordou, porque era 6 horas da manhã, era muito cedo. O meu sobrinho, a minha irmã, a Isabela, morava no final da minha rua. O meu sobrinho saiu correndo para chamar a mãe dele. E falava: a tia Nani está morrendo. E ele não chegou a me ver. E ele falava: a tia Nani está morrendo, a tia Nani está morrendo. Daí a minha mãe ligou para um tio meu, que é policial. Ele que chamou o SAMU. E para minha mãe ainda estava muito confuso, né? Ela viu o sangue, ela viu eu caída, mas para ela eu tinha batido a cabeça na pia, sim, alguma coisa nesse sentido. A gente imagina tudo, né? Menos isso. Menos isso, né? É verdade. Até porque, como eu disse, ela não identificou os sinais. Então ela não esperava nada disso, né? Ela não tinha uma pessoa doente na casa dela. Ela foi uma surpresa total, né? Surpresa total, porque teoricamente não tinha ninguém doente na casa dela, estava tudo bem, né? Eu cantei na Santa Ceia, domingo tomei passado, Santa Ceia, sábado, né? Um dia anterior, né? Então foi muito próximo. E daí eu fui de urgência para o pronto-socorro. O pronto-socorro parou. Quando eu cheguei no pronto-socorro, a camisola que eu estava vestida estava toda derretida. Porque a soda cáustica começou a sair pelos poros da minha pele. Meu Deus do céu. Foi algo terrível. Então, vocês imaginam a ação dela nos meus órgãos, né? Eu perdi quase 70% de todos os órgãos que um ser humano tem no corpo. Meu Deus. Eu perdi o esôfago, por isso eu não posso aceitar a sua água. Sim. Eu perdi o estômago, eu perdi parte do intestino, eu perdi um pulmão, eu perdi a laringe, a faringe. Eu não tenho corda vocal. Então, assim, se vocês me ouvem, é milagre de Deus, porque eu não tenho nenhuma corda vocal. Foram derretidas as cordas vocais. Eu perdi parte dos brônquios, eu perdi a vesícula, o baço, eu perdi parte do fígado. Então, assim, foi avassalador, né? Foi avassalador. Era assim, impossível ter vida ali. E daí eles fizeram uma lavagem
imediatamente. Eu tive 8 paradas cardíacas. Meu Deus. Eu fiz uma cirurgia de 18 horas e fui para a UTI. Na UTI eu inchei muito, eu fiquei com 210 quilos de inchaço. E eu acordei, depois de 7 dias do coma, eu acordei nessa situação. E eu não lembrava o que tinha acontecido. Então imagina, para mim, eu estava acordando para ir trabalhar, porque eu trabalhava, eu fazia faculdade. Eu trabalhava, eu fazia faculdade. Então, para mim, eu estava acordando para ir trabalhar. E, na verdade, eu estava no hospital, amarrada, sem voz, entubada. Então, foi algo muito, muito terrível. Só que, assim, quando eu acordei e veio a mim tudo o que tinha acontecido, e veio um psiquiatra explicar o que tinha acontecido comigo, e eu comecei a fazer terapia ali na UTI mesmo, eu me lembro que eu lembrei de um hino que não saía da minha cabeça. Era de noite, eu não conseguia dormir na UTI. Imagina. É uma situação deplorável. Terrível, né? E vinha um hino na minha cabeça que dizia assim: se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. E assim, e eu conseguia descansar, assim, fisicamente, crendo nesse hino, sabe? Eu descansarei porque eu sei que Deus é Deus. E ali na UTI eu tive esse momento de arrependimento e de voltar e de pedir perdão e de tentar recomeçar de alguma forma. E dali, então, né? Nesse dia, então, você começou a pensar, vou recomeçar. Sim. Não, porque eu imaginei assim, bom, não morri. Se eu sobrevivi, deve ter algum motivo. Algum propósito. Então eu vou tentar viver da melhor forma possível. Só que na UTI eu não tinha noção das sequelas. Então eu fiquei na UTI muito tempo. Eu fui pro quarto. Eu morei no hospital por 2 anos. 2 anos? 2 anos direto, fazendo cirurgias corretivas para tentar salvar os órgãos que sobraram, né? E chegou um dia, eu acho que uns 3 meses depois que eu estava no quarto, eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, por que o hospital não traz comida para mim? Todo mundo fala que a comida do hospital é ruim. E até agora eu não comi nada, eu queria saber, né, se é ruim mesmo. Minha mãe saiu do quarto chorando, desesperada. E eu sem entender. Que coisa, né? Por que ela saiu chorando? Não entendi. E daí veio a psicóloga e começou a me explicar mais ou menos as lesões. Já faz 8 anos que isso aconteceu. 8 anos. E já faz 8 anos que eu não engulo nem a minha saliva, nem água, nem arroz, nem feijão, nada. Nenhum tipo de comida, nenhum tipo de líquido eu consigo engolir. E nos primeiros meses, eu achei que eu ia morrer. Não, literalmente, eu achei que eu ia morrer. Porque eu sempre fui muito comilona. E assim, a gente tem essas épocas, né, de Páscoa, Natal, de chocolate, Ano Novo, de Natal. Sim, e a comida, ela é algo muito institucional, né? Sim. Onde você vai tem comida. Sim. Né? Você vai na esquina tem um pipoqueiro. Tem. Né? Isso mesmo. Então, assim, não dá pra fugir da comida. Não dá. E eu falei assim, eu não vou conseguir. Eu não vou suportar. Isso te trouxe uma depressão também? Você chegou a ficar deprimida com isso? Ou como que você conseguiu superar essa... Ou não superou ainda? Né? O que é difícil não, né, Joel? Essa questão, né? Cara. Então, todos os dias é difícil. Todos os dias né? Todos os dias é difícil. Eu dizer pra você, não, eu superei, lido bem, é mentira. Sabe? Hoje eu cozinho.
Hoje eu consigo fazer uma festa de aniversário para mim e entender que todo mundo vai comer o bolo e eu não, mas é muito difícil. É difícil. E tem dias que é muito mais difícil. E eu falo que acordar para mim é um ato de coragem. Porque eu sei que eu não vou comer, que eu não vou beber, que eu vou sentir fome, que eu vou sentir sede. Gente, eu só perdi o esôfago e o estômago. A memória, não. O paladar, não. O olfato, não. Então, eu tenho memória. Eu sei que a comida é gostosa. Eu estou sentindo cheiro, né? Então, assim, da horário do almoço, eu sinto fome. Da horário da janta, eu sinto fome. Da horário do café da manhã, eu sinto fome. Então, assim, isso já faz 8 anos. Eu imaginei que eu não ia conseguir passar 2 meses quando eu descobri, né? E Deus vem me sustentando há 8 anos. E é muito difícil estar numa igreja, por exemplo, ir pregar numa Santa Ceia e ter que, entre aspas, recusar a ceia. Por causa dessa situação. Sim, porque muitas pessoas não sabem. Não sabem. Né? Ou até, assim, no automático, até minha mãe, às vezes, me chama para almoçar. No automático, porque vem almoçar. É normal todo mundo comer. Né? O anormal é a minha situação, né? Sim. Então, me dói muito que falar assim, não, muito obrigada, hoje não. E assim, é uma situação muito difícil. E vou pregar em alguns lugares, em alguns cultos de jovens, e daí eles preparam aquelas mesas, né, pro pregador. Final do culto, né? Verdade. Não tem isso. Ou aquela taça linda, com uma água bem gelada, e tá aquele calor infernal, e você falando, louco para tomar um gole, e não dá. Mas assim, eu percebo o cuidado de Deus até mesmo nessas limitações. Porque eu acho que se fosse de outra forma, os médicos poderiam falar, eu fiz, eu reconstituí, ela come por minha causa. Sim. Né? E assim, a minha vida não tem como dizer que não é Deus. Eu falo assim, se hoje eu deixar de pregar, eu deixar de falar no amor de Deus, olhando para mim, você vai ver a mão de Jesus. A mão de Jesus. Porque não tem outra explicação. Não tem. Até para ouvir a minha voz. Tem mesmo. Até para ouvir a minha voz, se você não falar que é Deus, né? Eu fiz vários exames. A região onde ficam as minhas cordas vocais é como se fosse o céu da boca. É totalmente liso. Não tem nada para vibrar ali, né? Em muitos momentos eu consigo cantar, né? Eu consigo falar por bastante tempo. Então não tem como dizer que não é Jesus, sabe? Sim. Que não tem a mão de Deus nisso. Amém. Então, é um ato de coragem, sim, mas é também, assim, um passo de fé, sabe? Um passo de fé. Acordar. Cada dia é uma atitude que você tende, né? E uma das atitudes que ela teve, Joel, assim, que é espetacular, é que ela virou escritora. Olha que legal, cara. Quantos livros você tem? 2? 7. 7 livros. Rapaz. Eu estou no segundo livro. 7 livros que ela tem, né? Legal. 7 livros, né? Como que foi, então, esse processo de virar escritora? Porque você passou por esse turbilhão. Sim. Né? Sim. Aí como foi sair desse turbilhão de sentimentos? Nossa, eu não vou poder mais fazer isso. Não, agora eu vou escrever algo. Como que foi esse processo todo aí? Então, na verdade, eu nunca quis ser escritora. Você nunca imaginou ser? Nunca imaginei ser. Não tinha pretensão nenhuma, nem mesmo no hospital, depois da tentativa de suicídio. Eu não tinha pretensão nenhuma em escrever. Só que eu fiquei muito tempo entubada. Uhum. E depois do tempo que eu fiquei entubada, eu fiquei com tracostomia. E como eu falei pra vocês, eu não tenho corda vocal. Então eu fiquei 1 ano e 6 meses sem voz. Sem voz? Sem voz, muda. Meu Deus. E os médicos falavam, não, é porque queimou as cordas vocais, ela não vai voltar a falar.
Ah, os médicos já sentenciaram você por causa da escola? Isso não vai falar nunca mais. Não vai falar nunca Meu mais. Deus. Até que um dia, o médico entrou no quarto e eu dei bom dia para ele com uma voz meio metálica, assim, sabe? Saindo pelo aquele buraquinho da tráqueo. E ele começou a chorar. E ele chorava. Porque ele é um cirurgião que acredita muito em Deus. Até a foto do WhatsApp dele é um centro cirúrgico com o Espírito Santo, assim, sabe? Que legal. É muito legal. Benção. E assim, ele sabia que aquilo não era possível, né? Mas ele estava vendo. Então, assim, ele chorou muito, muito. Eu nunca vi nenhum médico chorando. É difícil ver médico chorando, é verdade? E ele chorou muito. E assim, nesse 1 ano e 6 meses, eu comecei a fazer terapia, como eu falei, né? Na UTI. Então, para falar com a psicóloga, para responder com a psicóloga, eu comecei a escrever bilhetes para ela, né? Ela fazia uma pergunta, eu escrevi um bilhetinho com a resposta. Só que, imagina, porque a soda cáustica, ela não sai totalmente do organismo, né? Ela reage à água. E 70% do nosso corpo é água. É água. Então, eu fiquei 9 meses sendo queimada viva. Desculpa. Não, sem problema. Pela soda cáustica. Então, eu sentia muita dor. Meu Deus. Muita dor. Eu tomava morfina de horário e não melhorava. Chegou uma época que eu fui colocada em coma induzido para o corpo relaxar daquela dor intensa, sabe? E daí, como eu já estava escrevendo os bilhetinhos para psicóloga, teve um dia que eu estava sentindo muita dor, eu peguei o caderno e comecei a escrever a palavra dor. Dor. Assim, a folha inteira. No final da folha eu vi que até eu rasguei a folha, de tanta força. Só que de alguma maneira, que eu não sei explicar o porquê, eu senti um alívio. Como se fosse um desabafo, sabe? E eu falei assim, eu vou começar a escrever sobre as minhas dores. Sobre o meu dia aqui, sobre as minhas cirurgias, sobre os meus medos. Eu vou começar a escrever. Eu vou colocar para fora porque eu não estou aguentando mais guardar. E aí eu comecei a escrever vários diários. Né? Esse período que eu morei no hospital, eu escrevi vários diários. Quando eu tive alta, em 2014, eu conheci uma escritora que conheceu a minha história e a pessoa que falou para ela falou assim, nossa, ela escreve o dia inteiro. Desculpe. Sem problema. Ela escreve o dia inteiro. Daí ela pegou um diário para ler. Ela falou que coisa linda. E tudo era em formato de poesia, né? Sim. O primeiro livro que O primeiro livro foi... Qual que é o nome do primeiro? Metamorfose em Palavras. Metamorfose em Palavras, o nome do livro. Ele é todo... Até as orações são em forma Tudo de poesia, em forma de né? poesia, E daí ela falou assim, nossa, vamos publicar isso. E em 4 meses estava publicado. E daí, com esse livro, eu ganhei 15 prêmios nacionais de literatura. Que bênção! Eu ganhei os 3 maiores prêmios nacionais de literatura. Sim. E daí eu falei assim, nossa, eu acho que agora eu sou escritora, né? Agora, depois dessa era. E daí surgiram vários convites para eu escrever sobre outras coisas, para eu escrever para revistas, para jornais. Olha! E eu comecei a escrever e não parei mais. Já estou no 7º livro. 7º livro. E hoje eu sou comendadora de literatura e artes, eu sou embaixatriz de poesia. Olha! Né? São títulos internacionais. E assim, coisa que só Deus para fazer. Só Deus para fazer. Porque eu sou formada em administração, eu trabalhei a vida inteira como secretária. Não tinha, assim, ideia, repertório para escrever tantas coisas. E Deus foi dando graça. E como que foi depois? Porque o primeiro repertório, ele nasceu no hospital. Aí veio o 2º livro, 3º livro, 4º livro, 5º livro, 7º. Como que nasceu esse repertório? Também é poesia? Como que é esses seus livros? Então, poesia? eu tenho 6 livros de poesias. E basicamente falando sobre esse renovo, sabe?
essa nova chance, Esse recomeço. esse né? recomeço, né? E o último livro é um romance. Esse Olha livro que só. eu acho que você tem, O Mar em Mim, Olha, é um romance. eu tenho o primeiro, Metamorfose em Palavras. Esse foi o primeiro. Então, o último é um romance, é O Mar É um em Mim. romance? Você fez um romance agora, Mariana? Que Sim. legal. E assim, a gente vai se recriando, aprendendo novas coisas para ser vistas. Eu escrevo crônicas. Crônica. Então, assim, eu estou me desenvolvendo em várias artes. Em várias Várias áreas da direções, não só literatura. poesia, né? Sim. Porque poesia é muito difícil de escrever, né? Se for para pensar bem. Rapaz, é difícil. É difícil de escrever um texto normal, fazer um comentário sobre alguma coisa, eu já acho complicado que dirá né? poesia. Comentar no Facebook já é difícil. Sim. Agora fazer poesia não é para muitos, não, né? Não é mesmo. Agora não. romance é legal também. Romance é bacana. Não, e é Que tudo legal, assim, Maria. na direção de Deus mesmo. E, para você ter uma noção, esse romance, eu tive o start de fazer em 2017, no pré-operatório. Né? Eu estava me preparando para fazer uma cirurgia super complicada e me veio a ideia de fazer esse romance. Então, assim, mesmo na dor ou assim, em momentos muito difíceis, Deus vem me inspirando a escrever. E assim, eu não me imagino hoje fazendo outra coisa. Outra coisa a não ser escritora. Ser escritora. Ai, que coisa, né? Mas os caminhos de Deus são perfeitos, São né? perfeitos. Embora a gente nunca entenda, Sim. né? Entenda esses caminhos, é perfeito. Ô Mariana, é assim, que conselho que você daria para muitas pessoas, né, que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir posteriormente, né? No nosso canal de YouTube, esse programa vai estar postado no nosso canal também. Então, muitas pessoas vão ver seu testemunho depois. Que conselho que você pode dar para os jovens, né, que estão em depressão, que estão passando por esse caminho, né, por várias causas, N causas, né, estão pensando em tirar a vida, né? Então, assim, a gente olha para você, né, e você contando os detalhes, eu sinceramente não sabia desses detalhes, né? Mas eu orei muito por você. Quando aconteceu, chegou a notícia lá em casa, aquilo foi uma coisa, meu Deus, eu vou orar, né? A gente oramos, a igreja toda orou, né, tal, né? Sempre tem os julgadores de plantão. Isso aí tem, mas a maioria das pessoas, né, a gente está falando, né, do trigo e do joio, né? Sim. O joio sempre julga. Sempre tem uns vai joios falar. lá que sempre, né? Mas tem uns trigos que oram, não, senhor, por favor, tal, né? Terceira, tal, né? Que conselho que você daria para esses jovens, né? Essas pessoas que têm esse problema, que muitas vezes elas dizem assim, eu vou me matar, eu vou tirar minha vida, né? Que conselho que você daria para essas pessoas, assim? Então, o que a gente tem que pensar é que tem muito mais pessoas passando por isso que a gente possa imaginar. Com certeza. E assim, o que diferencia é que a maioria das pessoas não tem coragem. Não tem coragem. Mas elas sofrem da mesma forma. Elas projetam da mesma forma a morte, né? Pessoas que, por exemplo, dormem demais, elas estão negando a realidade, né? Depois que eu tentei suicídio, que fui convidada a falar muito disso, eu comecei a pesquisar sobre. Sim. E eu vi que, assim, existem várias formas de se matar. Não apenas tomando soda cáustica, dando um tiro na cabeça. Não, existem várias formas de se matar. Sim. Né? E eu acho que, antes da gente chegar nesse jovem, eu acho que a igreja deveria pontuar muito isso. Com sabe? certeza. Pega um domingo da escola dominical, sabe? Vamos falar disso. Isso. Sabe? É verdade. Vamos sentar, vamos falar disso. Não vai fazer muita diferença no cronograma anual da escola dominical. Vamos pegar um domingo, sabe? Isso. Para sentar e falar isso sinceramente. Porque muitas pessoas têm vergonha de falar que estão depressivas. Sim.
tem vergonhas do julgamento. Verdade. Tem vergonha de achar, eles vão achar que eu tô desviada, né? E vai nutrindo esse sentimento ruim até chegar ao ponto de não dar certo mais. Mas o que você falou a respeito de uma palavra para o jovem que eu tenho é que não é assim que você vai resolver a sua dor. Não é. Porque a maioria das pessoas, elas não querem morrer. Elas querem matar a dor. Aquilo que está doendo, elas querem matar. Da dor, né? Sim, elas querem se livrar da dor. Elas querem matar o que está doendo. Elas querem acabar com aquilo que está prejudicando, com aquilo que está tirando o sono, com aquilo que está remoendo dentro dela, que está fazendo ela fazer coisas que ela não gostaria. Por exemplo, se cortar. Né? A nossa juventude, ultimamente, infelizmente, está com esse hábito de automutilação. Sim, sim. Verdade. Para exacerbar a dor, né? Para aguentar a dor. Elas provocam outros tipos de dor. Então, assim, não é dessa forma que você vai resolver a sua dor. Né? Pensar nisso. Não é dessa forma. Né? Porque você pode morrer sim, ou pode morrer não. E esse morrer não te traz uma série de consequências. Sim. Muitas delas, às vezes, irreversíveis, como é o meu caso. Imagina, hoje eu tenho 30 anos de idade. Eu tenho para viver aí mais pelo menos uns 50 anos. 50 anos sem comer? Vale a pena? 50 anos sem beber? Isso vale também, a pena? por exemplo, que está falando de aliviar a dor, né? É assim, a pessoa ela pensa, vou me matar, vou resolver minha vida, vou me matar. Só que a dor, o sofrimento, fica com a família. Que vamos supor, se a pessoa conseguir se matar, a dor fica com a família, né? Eu conheço casos de pessoas que perderam um filho nessa situação, né? E assim, chora o dia todo. A mãe chora o dia todo, porque não aceita. Porque tá normal, conversando, tá, daqui a pouco entrou nessa depressão, Tem né? mães que enlouquecem. Tem mães que enlouquecem, né? Então, é uma situação, irmãos, que, como a Mariane falou mesmo. É demoníaca. Né? É demoníaca. É demoníaca. O demoníaco, no sentido que eu quero dizer, não é a doença depressão. Sim. Porque a depressão é uma doença mas como o efeito, como né? diabetes. As consequências, né? Sim, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E quando acontece um suicídio na família, é exatamente isso que acontece. Ele rouba a paz, ele rouba a alegria, ele mata a família também. Sim. Porque muitas pessoas enlouquecem, muitas mães vivem lá no cemitério, né? Não tem mais vida, fica lá velando, fica lá sofrendo no cemitério, né? Então, assim, ele faz um estardalhaço. Faz. Né? Através de uma atitude de uma pessoa isoladamente, ele detona a família, ele destrói a família. Então, a gente precisa orar nesse sentido quando a gente pensa, nossa, as nossas famílias estão sofrendo, as nossas famílias... Sim, estão sofrendo. O que eu posso fazer para ajudar? Como ministério, como líder, como igreja, pastor, como igreja. Como igreja, né? Sim, às vezes a pessoa entra, chora o culto inteiro do seu lado. A gente pensa assim, tá sentindo a presença de Deus. Não tá. Né? Ela tá num estado depressivo, né? Sim. Verdade. Sim, então Verdade, ter essa sensibilidade de olhar para o outro com um olhar de mais amor, sabe? De compaixão. Porque às vezes a gente está tão centrado na nossa dificuldade, no nosso problema, que a gente não consegue olhar para os lados e ver que tem pessoas que estão sofrendo muito mais. Sofrendo muito mais, né? E querendo desistir da vida, né? Sim. Né? Querendo desistir da vida. Sim. E é interessante. Agora, uma coisa que você pontuou muito bem, Mariane, é a questão da igreja em si
de preparar algo em função disso, né? Sim. Porque o que muito me espanta, Joel, assim, é que assim, ela estava bem, ela não estava mal, como era dito no começo, né? Ela não estava desviada, ela não estava fora da igreja, ela não estava andando com mais amizades, ela estava normal. Aí ela foi no sábado à noite, tomou ceia, cantou na ceia, né? E quantas pessoas, Joel, a gente vê isso na igreja, a gente não tem nem noção. Não tem noção do que está passando na... Não tem noção do que está passando, na né? mente, no coração Aí da o que pessoa. acontece? Aí um pastor preocupado com isso, né? Chama alguém para estar lá, um psicólogo, né? Alguém que já passou por isso, como a nossa irmã Mariane, vai lá, dá uma palestra na Escola Bíblica Dominical, sábado à noite, ou um culto à noite também, seja como for, para conscientizar o povo que esse problema existe. Porque não adianta, né, a gente nós chegarmos e julgar. Ah, a pessoa se matou, né? Ah, vai para o inferno porque se suicida. Não adianta você dar esse julgamento, irmãos. Não vai adiantar alguma coisa, não vai adiantar. Né? O que nós temos que fazer como igreja, o nosso papel como igreja, irmãos, é amar. É amar as pessoas. Nós estamos amando muito a nós mesmos. A verdade é essa. Os narcisistas, né? Nós somos muito narcisistas, né, Mariane? A verdade é essa, né? Ou a gente delega a obrigação, por exemplo, para a escola. A escola faz. Só que a gente não faz ideia de como a escola vai orientar. Sim. Entendeu? E a escola tem muitas preocupações também, né? Muitas preocupações e pode até estar orientando de uma forma errada. Sim. Entendeu? Colocando ideias na cabeça dos nossos filhos que eles não têm. Pois é. Né? Essa ideologia de gênero, por exemplo, né? Então, eu acho que a igreja, ela consegue orientar à luz da palavra, de uma forma muito mais correta, muito mais branda, e mostrando que ele tem um abrigo. Sim. Né? Que a pessoa tem para onde correr. Sim. Porque na minha mente, eu não tinha para onde correr. Olha só. Né? Eu não tinha para quem falar, eu não tinha... E talvez se você tivesse uma pessoa na igreja, ou alguém capacitado, que tivesse esse entendimento, né, essa postura de amor, talvez você não ia fazer essa atitude. Não, eu falo, né? Não é verdade? Eu falo, em todos os lugares que eu passo, eu falo. Eu só precisava de uma conversa. Se tivesse uma conversa. Porque... Uma conversa salva a vida, né? Sim, porque imagina, eu viro para você e falo, olha, tô pensando em me matar, tô desesperado. Você vira e fala, não faz isso. Não faz isso, Jesus te ama. Ou para, não é assim. Eu iria pensar 2 vezes. Sim. Entendeu? Eu iria refletir um pouco mais. Mas eu não tinha com quem contar. Né? A gente fica com vergonha de falar para o pai e para a mãe. Nem sempre, né? O pai e a mãe. Né? A gente fala com eles, né? A verdade é a gente fica com vergonha, ou fica preocupado, fica com medo de falar com o pai e com a mãe. Então, às vezes, uma conversa. Pois é. Uma conversa pode mudar a situação, pode salvar uma vida. E é em busca dessa conversa que a gente tem que ter, porque essa conversa vai salvar uma vida. Com certeza. Não é verdade? Vai salvar uma vida. Com certeza. Então, você está disponível, né? Você está disponível. Eu acho que o que falta muito, assim, em questão de igreja, é essa disponibilidade. Sim. Né? Essa disponibilidade. Às vezes você até quer ajudar, mas você não se coloca disponível. Não se coloca disponível. Você tem até capacidade de ajudar. Sim. Mas você não está disponível, não né? Não está disponível. Entendi. Que coisa, hein, Mariane? São coisas, irmãos, para que nós possamos pensar e refletir, né? Você que é pastor, tem vários pastores assistindo a gente aqui, você que é líder, você que tem alguma, né, alguma liderança na igreja. Então, esse mês, né, tem gente que coloca assim no Face, assim, agora que vai falar de suicídio, pessoas se matam o ano inteiro, agora que vai falar, irmãos, isso é necessário ter. Eu penso que é necessário para a gente se conscientizar. Porque esses tipos de assunto não é falado na igreja.
Não é falado em lugar nenhum, até nos lugares seculares não é falado. Então é bom a gente se conscientizar que esse problema existe, ele é real e ele está abrangendo muitas pessoas, não é só uma pessoa. Não é só uma pessoa, né, Joel? Sim, é engraçado como que das doenças psíquicas, elas são ignoradas pela sociedade, né? Sim. O pessoal não leva em conta que realmente é uma doença, depressão é uma doença, existem outras doenças psicológicas e mentais que levam à morte, mas a sociedade não entende isso. E finge que não existe, Exatamente. né? A verdade é essa, né, Então, Maria? existe uma pesquisa que diz que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. No mundo. Né? Isso a gente pensando na pessoa que morre. Sim, Né? Então, cada 40 segundos uma pessoa morre. sim. Mas a gente, se for parar para pensar nas pessoas que tentam se matar, Aí já esse é uma número outra, é maior, extremamente maior. estrondoso, É né? extremamente maior. Então, imagina, né, se você tirar esses 40 segundos para conversar com alguém, sabe? Esses 40 segundos para se disponibilizar, para não julgar, para entender. A gente tem isso também, né? A gente vai conversar com a pessoa, né? E a gente não quer ouvir a pessoa. A gente já quer, né, Mari? Já apontar o dedo. Não, você está errada mesmo. Você não pode fazer. Aí a pessoa fica, Sim, causa mais uma carga na pessoa ainda, né? A pessoa fica mais estressada, né? Sim. É complicado. Muito complicado essas coisas. Então, glória a Deus, irmã Mariane, pela sua vida. Que Deus continue abençoando muito, muito você, sua família. E eu espero que alguém que possa ver esse vídeo, né? Que possa ver esse vídeo, esse programa ao vivo, esse programa depois. A gente está ao vivo aqui na TV web agora, no aplicativo da rádio, tem pessoas nos assistindo. Tem pessoas que estão nos assistindo no escritório da doutora Greuza. A doutora Greuza, o que ela faz? Ela atende seus pacientes lá e coloca o nosso programa lá para rodar, para ouvir, né? Então a gente não tem ideia, a verdade é essa, a gente não tem ideia de onde que nós estamos entrando, mas eu tenho certeza que aonde nós estamos entrando é através da sua vida, Deus está fazendo a obra. Amém. Eu não engulo a minha saliva. Eu não como nada, absolutamente nada. Não tem passagem para descer nada. Nem uma gotinha, um caldinho, nada. Como que você se alimenta? Sim, a minha alimentação é pelo intestino. Pelo intestino. Sim, eu perdi parte do intestino e a parte que sobrou do intestino é por onde eu me alimento. Eu tenho uma sonda alimentar. Sim. Eu me alimento de um produto industrializado. Eu não posso comer comida normal, porque o intestino ele não processa como o estômago, né? Porque é o estômago que processa. É o né? estômago que processa. Então é uma dieta industrializada no intestino. E assim, eu passo 1000 apuros com essa sonda, porque assim, é um material que de 8 em 8 meses Tem que trocar. o organismo começa a rejeitar. Uhum. Então, esse processo de rejeitamento inflama, dói, faz ferida, é um transtorno. E assim, é super complicado porque também me limita, né? Porque eu não posso ficar tanto tempo na rua, né? Eu tenho que ter um lugar específico para comer. A minha alimentação cai como soro, né? Vai pingando, gotinhas, até o intestino. Então, é uma outra alimentação que eu tenho que lidar. E a fome? Você sente fome? Muita. Enlouquecidamente. É mesmo? Porque a fome é um fenômeno psíquico também, não é? Então, o que os médicos me explicaram? Que a digestão começa pela boca. Sim. Né? Você começa a mastigar, seu cérebro entende, ela vai comer. Então, tudo começa a funcionar. Né? O esôfago faz o movimento de peristalse para descer a comida até o estômago e tal. Como a minha alimentação vai direto para o intestino, meu cérebro não entende que eu comi. Então eu posso tomar vários litros da minha dieta, Sim.
que eu vou O continuar cérebro com a fome. não, ela não comeu ainda. Não comeu. A gente está com fome. Olha só que Exatamente. coisa. Ela não comeu. Ela não comeu. Ela não comeu. E a fome passa? Ou é Não. constante? É constante. Aí você tem que pensar em outras coisas, tentar desviar, ou não. Escrever é muito Escrever. bom. Né? Fazer outras coisas é muito bom. Para tentar desviar, né? Para tentar desviar. A vontade. Mas como eu disse para vocês, eu tenho o olfato e o paladar ainda. Aí, Então, assim, quando eu tô assim no último, assim, no limite, eu consigo pegar um pedaço de alguma coisa, mastigar, sentir o sabor, e daí o cérebro entende. Bom, ela comeu. E daí ameniza a fome. Mas a fome eu sinto o tempo todo. Sabe aquela fome que você acorda de madrugada e quer comer alguma coisa? Eu perco sono várias vezes. Sabe? Assim, com fome, aquela fome de assaltar a geladeira, de comer alguma coisa. É terrível. Amém. Que coisa. Tá aí então, irmãos. O nosso testemunho aqui, né? O testemunho da nossa irmã Mariane. Muito obrigado. Eu que Pela agradeço. sua presença. Foi uma honra pra gente ter. Imagina, toda minha. Nosso programa tá muito bem, né, Zé? Tá Tem cada dia escritora. melhor. Braguinha teve aqui semana passada. Sim, sim. Foi uma bênção aqui, né? Mas Deus abençoe e eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida ainda, Mari. Amém, eu creio. Tá bom? Deus Amém. abençoe você. E eu convido você para orar. Por todos Vamos. os irmãos aqui. Pode fazer a oração aí, amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã nos colocamos na sua presença, Senhor. Primeiramente, para agradecer o que não agradecemos. Agradecer os pequenos milagres que acontecem todos os dias na nossa vida e nós não enxergamos. Agradecer pelo falar, pelo deitar, pelo levantar, pelo andar, pelo comer. Agradecemos, Senhor, por estarmos debaixo de uma cobertura espiritual. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque até mesmo no momento que nós não conseguimos orar, o Senhor está conosco, o Senhor está nas nossas vidas. Senhor, neste momento eu te peço, abençoe todos os ouvintes, Senhor, que estão nesse momento conectados a nós, seja pela web, seja pela rádio, seja pelo Facebook, ou YouTube, Instagram. Senhor Jesus Cristo, o Senhor preparou esse momento para essas pessoas específicas, Senhor, estarem ouvindo essa palavra. Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser mais gratos. Gratos, Senhor Jesus Cristo, pelos privilégios que o Senhor nos dá todos os dias e nós não nos enxergamos. Senhor Jesus, eu te peço, socorre, Pai, o aflito, o necessitado, o sem esperança, Senhor. Senhor, venha nesse momento, Pai, ser o bálsamo, Senhor, dos corações feridos, das almas, Senhor, em desespero. Senhor Jesus Cristo, nesse momento, Pai, mais uma vez eu coloco à disposição do Senhor. Senhor Jesus Cristo, venha através da minha vida fazer a tua obra. Que eu possa, Senhor Jesus Cristo, ser proclamadora, Senhor, das suas obras, dos seus feitos e dos seus milagres. Senhor Jesus Cristo, neste momento eu te agradeço também por esse programa, por essa porta, por esse local, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor preparou para que essa palavra seja proclamada. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, pela vida do pastor Saulo, pela vida da sua equipe, Senhor Jesus Cristo, que eles continuem, Pai, trabalhando, guerreando pelo reino. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito obrigado, irmã Mariane. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Joel. Nada, Saulinho. Amém. Eu que agradeço. Amém. Então, todo sábado aqui na TV Shalom, estaremos juntos aqui, irmãos. E hoje é um dia muito especial, porque faz um ano, dia 26 de setembro, né? Fez um ano que nós começamos o nosso programa de toda quinta-feira, a Palavra da Cruz. Olha aí. Fez um ano hoje. Um ano de Palavra da Cruz. Um ano, Deus. Nossa, muito bom fazer esses programas, crendo já na atuação de Deus. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Não perca amanhã o nosso culto ao Wake.
Awake Santa Inês 1. No Santa Inês 1. E Deus abençoe a sua vida, amém? Até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa Aos Pés da Cruz. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, eres increíble, todopoderoso, grande, eres